Quanto mais dinheiro você faz, mais você vai querer e nunca vai ser o suficiente, porque o nosso pensamento está sempre em constante evolução. Então, naturalmente, os nossos objetivos, eles evoluem com o passar do dia e com cada experiência que nós adquirimos. Com o avanço da internet, querendo ou não, a gente se compara muito com as pessoas de forma consciente mesmo. A gente vive trabalhando para poder comprar coisas que muitas vezes a gente não quer, ou então simplesmente trabalha e perde momentos importantes da vida só para acumular dinheiro. Obviamente que dinheiro é importante, provavelmente é um dos pilares mais importantes, porém, muitas vezes eu vejo que a gente, como ser humano, né, até no caso nós como jovens, nós muitas vezes acabamos esquecendo de viver para poder acumular dinheiro, para poder fazer alguma coisa, e essa coisa não tá cheia, porque a gente sempre acumula dinheiro pro futuro. Só que o futuro, teoricamente, nunca vai existir porque todo dia é o presente. E hoje, enquanto a gente tá jovem, a gente está na correria, e também com a internet aí que eu vejo, muitas vezes as pessoas balizam a prioridade da vida baseado no retorno financeiro. Exemplo, eu não vou passar o final de semana na casa da minha mãe porque lá eu não vou ter retorno financeiro. Eu prefiro fazer uma hora extra que vai me dar R$ 100 a mais. Então tudo vai ser balizado através do retorno financeiro. Eu estou falando sobre isso porque ultimamente eu tenho percebido que nas redes sociais as pessoas têm utilizado muito como métrica de critério, né, de poder social, de sabedoria, as pessoas têm utilizado muito pessoas que têm resultado financeiro. Resultado financeiro, de fato, é um fator importante, porém, hoje, qualquer pessoa praticamente consegue ter um resultado financeiro, consegue ter bastante dinheiro e se aparecer na internet. Eu falo qualquer pessoa por quê? Porque da mesma forma que tem centenas de milhares de pessoas que conseguem obter dinheiro de forma honesta, íntegra e sem ferir nenhum tipo de lei, a gente tem outras centenas de milhares de pessoas que conseguem ter um status social, fazer uma rede social, um perfil social, e se pagar como se fosse autoridade digital, sendo que na verdade ela ganha o dinheiro dela dando golpes, ou fazendo coisas ilícitas, lesando outras pessoas. Então, e também eu acredito que dinheiro, né, resultado financeiro somente não é o mais importante. Porque se fosse assim, a gente anularia toda a história que a gente já passou, sendo que desde criança nós somos ensinados que nós temos que respeitar os mais velhos, porque os mais velhos são mais sábios. Mas nem sempre os mais velhos têm tanto resultado financeiro quanto outras pessoas que são jovens. Obviamente que nós temos que ter pessoas que nos inspiramos para a gente poder olhar para aquela pessoa que provavelmente já chegou no lugar que nós queremos e nós nos espelharmos nelas e talvez até tentar copiar alguns caminhos que ela já passou. Só que a gente não pode usar o resultado financeiro como critério absoluto de sucesso de vida. Porque da mesma forma que você fica rico fazendo coisa boa, você também fica fazendo coisa ruim. E a gente tem visto muitos exemplos de forma exposta nas redes sociais. Tipo, nos últimos meses apareceu muitas pessoas que ficaram milionárias através de aposta online, divulgando rifa, blá, 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 blá. E nem sempre a pessoa que tem mais dinheiro é a pessoa mais sábia. Tanto que nós vemos aí jovens, adolescentes que se dizem ganhar rios de dinheiro e você sabe que quando a pessoa abre a boca, a pessoa só fala abobrinha. Então, a partir do momento que a internet dita que só quem tem autoridade e ponto de fala são pessoas que têm um resultado expressivo financeiro, no quesito aí de falar milhão de reais, 100 milhões de reais, a internet tira o espaço de fato das pessoas que têm um certo conhecimento que pode ajudar outras pessoas, mas que, porém, ainda não têm resultados financeiros. Porque também nós temos de entender que a maioria dessas pessoas, desses empreendedores de sucesso de forma honesta que tem na internet, são pessoas que começaram do zero. E que, quando você está começando do zero, provavelmente você não é conhecido, você não tem um poder social tão grande, você não tem uma conta bancária gorda, mas você tem o princípio do conhecimento.
Qual que é o princípio do conhecimento? É você saber que direção você quer seguir, qual caminho você quer chegar, e você, a partir de um primeiro conhecimento, você ir aprendendo outros conhecimentos, e a partir disso vai fazer com que você chegue onde você quer chegar. Então, não é só porque uma pessoa ela não tem milhões de reais na conta, ou se diz ter milhões de reais na conta, que ela não tem algum tipo de conhecimento que pode lhe ajudar. Porque se a gente fosse seguir esse critério, eu teria que fechar agora essa câmera aqui, porque eu não tenho rios de dinheiro, mas eu tenho coisas que eu posso lhe ajudar, como, por exemplo, experiências da vida reais de uma pessoa que está tentando ascender financeiramente na vida e que as experiências que eu passo através das minhas vivências eu compartilho com vocês, porque talvez isso pode lhe ajudar de alguma forma, porque durante o meu trajeto eu tive pessoas que me ajudaram e que através dessas ajudas fez com que eu deixasse de errar e para poder acertar mais. Fez com que o lugar que eu estou hoje eu pudesse chegar antes, porque eu tive direcionamentos lá no passado de pessoas que não tinham recurso financeiro. Então a pessoa fala assim: eu só escuto quem chegou onde eu quero chegar. Tá, mas a preço de ter. Sabe porque tem uma frase que diz que os fins justificam os meios. Mas, cara, eu acho que você não. Que a sua vitória não anula os seus erros. Ou não quer dizer que só porque você chegou lá, você seguiu o caminho certo. Entendeu? Sinônimo de riqueza, sinônimo de dinheiro, não quer dizer que a pessoa é sábia e íntegra. E hoje em dia, com rede social, com a câmera é como se fosse um novo fuzil. E a pessoa aponta e automaticamente ela entra em desespero e ela finge ser o que não é, para poder agradar a pessoa que está do outro lado. Então, muitas pessoas aí na internet fingem ser o que não é, diz que tem o que não tem, e acaba se criando a imagem de autoridade, e a partir disso ela fica cagando um monte de regra, falando, faz isso, faz aquilo. E eu vejo muita gente que aí perde a vida em prol de dinheiro para poder ter uma vida que na verdade ela já tem, tá ligado? Muitas vezes o cara fala assim, se eu fosse rico, eu ia pra praia todo dia. Pô, mas às vezes o cara tem uma rotina ali que permite que ele não vá pra praia todo dia. Mas não é que ele vá pra praia 2 vezes na semana, que é sábado e domingo. Mas ele não vai. Ele tá sempre constante buscando dinheiro. E eu não tô falando que você não deve buscar dinheiro, até porque, como eu falei no começo, o dinheiro é um pilar muito importante. Porém, eu não sou a favor da pessoa deixar de viver para buscar somente o dinheiro. Porque nisso aí você acaba entrando em ilusão, porque eu penso na minha mente que se você não faz hoje com pouco, possivelmente você não irá fazer no futuro com muito. Porque, por exemplo, o que eu vejo também que são muitos donos de empresas grandes, que à medida que o negócio dele vai crescendo, que ele vai ganhando mais dinheiro, a responsabilidade também dele vai crescendo. Então chega momentos que para ele não é tão importante ir para a praia, tomar um sol, tirar um lazer com a família, do que ir para a empresa, aumentar um pouco mais o faturamento, fazer uma reunião. Então eu percebo que tem se popularizado muito esse termo de que a gente tem que sempre estar buscando dinheiro e que esse termo de resultado financeiro ele tem se inflado muito e tem sido muito mais valorizado do que deveria ser. É, Basicamente o que eu estou falando é que você não deve colocar uma pessoa como referência de vida só porque ela teve um grande resultado financeiro. Possivelmente, se você está aí hoje, provavelmente você tem acesso a alguma pessoa que seja mais velha, que seja idosa, que provavelmente ela não tem milhões na conta. Ela não vai ter milhões na conta, porque ela já passou da idade, mas com certeza ela vai ter algum tipo de palavra que ela vai falar com você, que provavelmente você vai ter um despertar mental, que vai ser uma resposta para o que você estava buscando, e que você vai conseguir chegar no seu resultado maior. Porque não é só a pessoa que tem dinheiro que ela tem alguma coisa para lhe ajudar. Não é só porque a pessoa tem dinheiro que ela é referência de vida, entendeu? Muito cuidado com quem você deposita como direcional para os objetivos que você está buscando. Porque a partir do momento que você coloca um tipo de pessoa como referencial, você acaba perdendo a sua própria identidade e seguindo um caminho do qual, na verdade, você não quer seguir.
E você ter esse pensamento enquanto você é jovem, tá entre seus 25, 30 anos, é bacana. Mas é caro quando você só descobre isso quando você tem 40 anos, você já é casado, você tem filho, e aí você descobre que você passou a vida toda seguindo um caminho do qual não iria te levar para de fato onde você queria ir. Entendeu? Então, pare de acreditar que resultado financeiro está no topo da lista de coisas mais importantes. Valorize mais o seu hoje, é, tenha reuniões familiares com seus familiares que são importantes para você, tenha um momento para você descansar e ter experiências atuais, por mais que não sejam experiências caras financeiramente. Para você ir para a praia, não precisa você ir para Dubai, para as praias artificiais. Para você ir para um parque e se divertir, você não precisa ir para Disney, entendeu? Você não precisa para um circo, você não precisa é, ir muito longe. Você pode muito bem frequentar uma praia no bairro que você mora, ir para um teatro, fazer coisas simples que vai poder fazer com que você enxergue que o direcionamento que você está seguindo é correto ou não. Porque muitas vezes esses gestos simples vão lhe proporcionar a resposta para coisas que você está buscando. Viu a visão? A brisa é essa, tô aqui castelando isso. Ultimamente eu tô em uma fase bem reflexiva, por quê? Porque quando nós estamos trabalhando em flow, aquele flow que você está viajando legal em umas ideias, em um propósito, é muito bom que a gente está focado ali em um caminho que a gente está buscando, mas também é um perigoso, porque se nós estivermos indo para o caminho errado, a gente não vai conseguir enxergar. Então, em determinadas fases do ano, eu sempre paro para fazer esse brainstorming individual para poder refletir sobre o direcionamento que eu estou tendo na vida, para poder entender se eu estou de fato seguindo o caminho que eu quero ou se eu estou sendo manipulado pelas influências externas. Porque por mais que nós achamos que somos despertos, nos nossos momentos de vulnerabilidade, as influências externas estão sempre presentes, então a gente tem que também vigiar para poder não ser pego de surpresa e estar sendo feito de marionete. O vídeo de hoje foi esse. Deixa aí abaixo no comentário o que é que você acha desse ponto de vista. Se você for novo, já se inscreve no canal, deixa seu like também. Aqui no vídeo, aqui no canal, eu compartilho coisas que são experiências que eu compartilho com vocês, que eu acredito que podem te ajudar. Aí você vai analisar para saber se vai servir para sua vida ou não. Você está chegando até aqui, com certeza você já tem capacidade intelectual de identificar isso. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui do lado também, que tem uma ideia que vai complementar o que eu estou falando nesse vídeo. Beleza? Até o próximo.